Meus amigos, é o seguinte, Lula concedeu uma entrevista nesse dia 22 de março e disse algo lá quase inacreditável, mas para quem conhece a trajetória do Lula, do PT e o que eles fizeram em 2018, colaborando na eleição de Bolsonaro e de lá para cá, colaborando também para que Bolsonaro não sofresse o impeachment, isso não surpreende. Pelo menos boa parte da sociedade, mas alguns ainda assim estão bastante revoltados. Eu vou falar o que é, tentar trazer algumas reflexões, mas antes eu quero pedir algumas coisas extras aqui. Além de se inscrever no canal, enfim, deixar o like, se gostar, dislike, comentar, compartilhar, manda esse vídeo para aquele amigo petista, lulista ou não sendo nenhuma coisa nem outra, nesse momento está caindo nessa conversa de que a única tarefa que nós temos nessa eleição é derrotar Bolsonaro. Isso é uma mentira. Derrotar Bolsonaro é uma tarefa importantíssima, mas nós temos que pensar além, que é colocar no poder um projeto que transforme esse país, porque senão, se a gente colocar um governo aí que vai dar só uma melhoradinha mais ou menos, picanha, cerveja, só conversa fiada, em 2026 Bolsonaro ou um dos seus volta. Então mande esse vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá. E o que é que o Lula disse então hoje, no dia 22 de março de 2022, quando eu parei para gravar esse vídeo aqui? Disse ele: qualquer política tem polarização. A própria eleição, pelo fato de ter mais que um partido político, já é polarizada. Sobretudo quando tem dois candidatos que estão ocupando o primeiro espaço das pesquisas. E aí ele disse algo que aqui chama a atenção. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Ok. Agora, vejam isso. O fato de ser Bolsonaro facilita a nossa vida. É, Lula, facilita a nossa vida? Como assim? Vou falar disso daqui a pouco. Porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. Agora, vamos entender isso aqui por partes, porque Lula disse que preferia a polarização com FHC e Alckmin. Se a gente recordar, até pouquíssimo tempo, o que acontecia? Lula estava de um lado e pintava o outro lado, nós contra ele, se lembram? Né, que o outro lado era o mal. PSDB, o Alckmin, o Serra, o Aécio Neves, o Fernando Henrique Cardoso, eles não prestavam, eram satanás, eram mal encarnado. E do outro lado, esses que eu acabei de dizer que eram pintados pelo PT como a maldade, esse outro lado pintava o Lula como sendo aquele o malvadão. Né? Vamos pegar aqui, inclusive, antes de eu continuar aqui, o que o Alckmin, que agora muitos dizem que já está fechado que vai ser o vice do Lula, embora oficialmente não tenha nada, tem afagos e afagos do Lula em direção ao Alckmin. Vamos ver o que o Alckmin disse do Lula em 2018, portanto, nas últimas eleições. Vejam e eu volto logo em seguida. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que... Pois é, quebrado o Brasil. Agora o Alckmin está entrando de vice do Lula. Será que ele descobriu que o PT não quebrou o Brasil? Agora disse que quebrou, estava enganado. Não, realmente. Não, quebrou sim, Alckmin. Com a Dilma, nunca antes na história desse país aconteceu algo. O PIB caiu 7% em 2 anos. Né, você teve ali, somados, né, deu quase 7%. 2015, 2016. Ah, William, mas é porque teve isso, teve aquilo. Não, em 2014 foi 0, alguma coisa. A coisa vinha tão mal, vejam isso, porque muita gente coloca na conta que 2015, o Cunha, que não sei o quê. Só um parênteses, Cunha teve a força que teve, porque muitos apontam, o próprio Ciro denuncia, Lula deu furnas para o Cunha roubar. E com o dinheiro da corrupção, Cunha se fortaleceu, comprou deputados, foi eleito presidente da Câmara. Então, 2014 a coisa não vinha boa, tanto que a Dilma Rousseff, antes de acabar o ano, já anunciou o seu ministro da Economia, o Joaquim Levy, liberal, né, que fez parte, inclusive, do governo Bolsonaro. Não tem nada contra alguém fazer parte de outros governos. É só para a gente ver que daquele compromisso progressista de esquerda é só da boca para fora, é só conversa fiada. Então, quebrou sim o país. Quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas
merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Ai, meu Deus. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos. Opa, e agora? Vai falar o quê? Não, realmente eu estava confuso, não era não. Era sim. Pelas milhares de empresas fechadas. Sim, muitas quebraram, muitas. Eu sou pequeno empresário, eu vi acontecer isso aqui perto de mim. E aquelas que não fecharam, falando agora de indústrias, tiveram que se adaptar, deixaram de produzir no Brasil para importar da China, por conta da política econômica adotada pelo PT, que é a mesma do FHC, que o Lula diz que polarizava da boca para fora, porque na prática, na essência, é o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança que está destruindo o Brasil e que o Lula não propõe mudar. Ele fala uma coisinha aqui, picanha, cerveja, pobre no orçamento, conta a história da maçã quando ele era criança, que não sei o quê, mas aquilo que interessa mesmo, faz acenos aqui, questão da Petrobras, questão da reforma trabalhista, muito timidamente, tenta tirar a sua responsabilidade nisso tudo, porque a reforma trabalhista foi feita por quem? Pelo Michel Temer, que o Lula colocou de vice da Dilma. Teto de gastos, que ele faz críticas periféricas, foi colocado por quem? Por Michel Temer, vice da Dilma, que ele colocou, e Meirelles, ministro da Fazenda, nessa reforma e também no teto. Meirelles, que foi presidente do Banco Central 8 anos com o Lula. Então essa coisa de divisão aqui é só em alguns aspectos, porque na questão econômica, que é a essência mesmo, né, não tem polarização não. Pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. E as urnas condenou o PT, mas sabe quem se beneficiou disso? Não foi o Alckmin, não foi o Ciro, não foi a Marina, não foi o Meirelles, não foi a Moedo, foi quem? Bolsonaro, que foi aquele que melhor soube surfar no sentimento que era esse aqui. Eu não tô aqui criticando o Alckmin, não. O que ele falou aqui faz muito sentido. E naquelas eleições era isso que as pessoas sentiam e queriam derrotar o PT. E quem soube melhor aproveitar isso foi Jair Messias Bolsonaro. Não existiria Bolsonaro não fossem os erros e contradições do PT no poder. Agora vejam, falando dessa coisa de vice, vinculando ao Alckmin, em 2010, Temer vira vice da Dilma. O Ciro tentou avisar, falou que o PMDB era um ajuntamento de pessoas de poucos escrúpulos, de bandidos, cujo chefe era Michel Temer. Aí Ciro foi chamado de magoado pela Dilma, que disse confiar, né, no Michel Temer e tal, que o Ciro ia superar esse problema, esse momento que ele vivia. Aí, quando veio o processo de impeachment, ali em 2015 e 2016, o Temer virou quem? Virou o inimigo, o golpista. Aí o Temer simbolizava tudo que não prestava. Petistas foram às ruas, golpistas não passarão, fora Temer, não sei o quê. Em 2018, então, gravem bem, Temer, né, até aquele momento, simbolizava o que não presta. Em 2018, Lula fez um tweet, vou deixar aqui em cima para vocês, dizendo que Alckmin é Temer, Temer é Alckmin. Agora, em 2022, Lula afaga Geraldo Alckmin, seu quase vice. Tudo para quê? Não, nós temos que derrotar o inimigo da vez, que é Bolsonaro. Aí eu insisto, se daqui a pouco não mudar modelo econômico de governança, em 2026 a extrema-direita volta, em 2030 lá vai estar certamente o PT com o Bolsonaro, porque o inimigo maior que o Bolsonaro voltou. Tô colocando aqui inimigo maior, não é comparando o Bolsonaro com o Alckmin, não. É só o discurso petista ao longo desses anos todos. Agora, vamos ver aqui o seguinte, quando o Lula disse, agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida. Pois bem, Lula, vamos voltar agora em 2018 para entender 2022. Enquanto o Ciro alertava o país de que o PT nos colocava como brasileiros para dançar à beira do abismo. Teve essa frase forte na época. Uma outra que o Ciro disse foi que Bolsonaro era um projeto de Hitlerzinho tropical. Enquanto o Ciro falava isso, o que o PT fazia? Usava aquelas eleições
não para defender o Brasil, não para apresentar um projeto de transformação, porque programa todo mundo apresenta, tem que cumprir o protocolo, mas o PT fazia daquelas eleições uma luta pela liberdade do Lula. Se ele estava preso justo ou injusto, não se deveria usar as eleições para essa questão, que se usasse a justiça. Como depois foi visto que o Moro meteu os pés pelas mãos e o Lula agora está elegível. Mas eles usaram as eleições para isso. Quem não se lembra, era Lula livre o discurso. O PT usou aquelas eleições porque sabia que ia perder, mas perdendo para o Bolsonaro, a tragédia que viria ajudaria a reduzir a rejeição ao PT. Tem palavra do Zé Dirceu falando isso, é só dar um Google. Vamos deixar o país sangrar, aí depois a rejeição diminui e o PT e Lula voltam em 2022. Então o PT preferiu perder liderando o campo, que vamos chamar aqui de progressista, né, do que apoiar Ciro Gomes, como as pesquisas mostravam, era o candidato que venceria com folga Jair Bolsonaro. Ah, mas e depois de eleito, como é que foi a atuação do Lula? Lula fez cálculo político o tempo todo pensando em 2022. Fez corpo mole em 2019, 2020, 2021. Agora ele aparece com um discurso mais forte. Sempre tinha uma falazinha aqui, outra ali, de que temos que nos unir para derrotar o fascismo. Por que ele não atuou antes pelo impeachment de Bolsonaro? Se tem tanto medo do fascismo do atual presidente, por que ele não se movimentou como se movimentou contra Itamar, contra Fernando Henrique? Ou será que ele considerava Itamar e Fernando Henrique piores do que Bolsonaro? Então o Lula não atuou a favor do impeachment como se esperava daquele que se diz ou daqueles que consideram a principal voz da oposição no Brasil. Pelo contrário, Lula desestimulou o movimento, dizendo que não, tá tarde para o impeachment, não dá tempo, não foi aos protestos, não assinou pedido de impeachment, algo simbólico, tá certo. Ah, nós tivemos mais de 100, que diferença faz a do Lula? Faz muita diferença, porque, insisto, ele é uma liderança importante no campo que ele atua. Então ele não pressionou politicamente em torno disso, tudo pensando nas eleições. Mortos na pandemia, inflação, desemprego, ameaça à democracia, a preocupação é só na retórica, da boca para fora. Mas na prática o PT faz um movimento, em torno do impeachment e o Lula faz de conta que não é com ele, faz de conta que não faz parte do partido. Agora, tudo isso pode ser que ajude Lula a ser eleito. Agora eu pergunto, vale tudo isso pelo poder? Será que ele ganhando vai conseguir unir o país em torno daquilo que nós precisamos? Que é de implantar um projeto que de fato nos ajude a sair dessa situação lamentável em que o país parou de crescer e há 10 anos, sendo governado 6 pelo PT, 2 por Temer, 2 por Bolsonaro, ali de 2010 até 2020, o país parou de crescer. Então não adianta mudar o nome, Dilma por Temer por Bolsonaro, tem que mudar o modelo que está aí. Então é uma questão, a causa do problema não é só quem está sentado na presidência que pode agravar ou amenizar, mas resolver se resolve a partir de uma mudança, a partir de um projeto. Bom, meus amigos, então é isso, eu fico por aqui. E só um detalhe que eu esqueci de falar em 2018, em vez do PT, já que queria ali colocar alguém no lugar do Lula e não apoiar Ciro Gomes, em vez de pegar alguém vitorioso no partido, como o Jacques Wagner, governador da Bahia, eleito, reeleito, muito bem avaliado, elegeu seu sucessor, não, apostou no Haddad, um candidato que há 2 anos tinha perdido a prefeitura de São Paulo, sentado na cadeira, sendo derrotado em todas as urnas, todas de São Paulo, e tendo menos votos do que os votos brancos e nulos. Então, por isso, muitos reforçam a ideia de que o PT, naquelas eleições, atuou meio que para perder, desastrar o país e agora voltar como salvador da pátria. Vamos ficar bastante atento, porque essas eleições, a gente tem que encarar essas verdades de frente, doa em quem doer, em nome de uma reconciliação com o nosso povo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.